As duas. Sim, senhor. Eu queria que vocês contassem, porque eu quero que você entenda o processo. O que acontece quando a pessoa sai da igreja? Porque antes de sair da igreja, ela sai do altar. Ninguém sai da igreja sem antes ter saído do altar. Como é que foi o processo antes de você ter saído de obreira no passado? Como foi o processo com respeito até à fogueira santa? Como é que era a sua relação com a fogueira santa pouco tempo antes da senhora ter saído da igreja? Ô pastor, eu era muito fiel na fogueira santa. Eu era fogueira santa, né? Aí, um dia eu afastei do altar. Eu pegava os envelopes para mostrar para o pastor. Eu vi os obreiros subindo no altar, né? Os obreiros estão subindo, eu vou subir também para me pegar o meu propósito da fogueira santa também, para me cumprir. Mas eu não cumpria o meu propósito. Eu não cumpria, porque eu pegava os envelopes eu queimava no terreiro lá de casa e me dava aquele vazio. Eu tinha aquele vazio. Queimava o envelope em casa. Eu queimava o envelope em casa, no meu terreiro. Quer dizer, pegava o envelope aqui, chegava em casa, subia no altar para mostrar para o homem, mas olha o que ela fazia naquela época para Deus, queimava o envelope. E quando estava queimando o envelope, o que passava dentro da senhora? Ô pastor, aquele vazio, né? Dava aquela tristeza, me dava aquela tristeza que eu estava queimando aquele propósito, que era da fogueira santa. E Deus me cobrava, filha, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque eu já estava afastada do altar, já vi as coisas do altar. Mas estava afastada do altar. Do altar, de obreira afastada do altar. Mas quem olhava para a senhora pensava, tá na fé. Não, muitas pessoas esforçava, tá na fé naquela época. Muitas pessoas falavam, nossa, você tá na fé, né, Val? Mas aí eu falava, eu tava na fé, porque eu também era mentirosa. Porque eu falava que eu tava na fé, mas eu não tava na fé. E a senhora, tempos antes da senhora sair da igreja, se tornar uma ex-obreira, o que a senhora fazia no altar com respeito à fogueira santa? Quando chegava a fogueira santa, eu pegava o envelope, subia no altar, ficava com ele em casa, e quando era para cumprir, eu punha qualquer quantia e subia aqui no altar. Chegava a colocar quanto? Colocava R$5, pouquinho mesmo, e aquilo eu pensava assim. Olha aí, pessoal. Sacrifício, era para ser sacrifício. Pegava qualquer coisa, só para subir no altar, só para dizer que estava na fogueira santa, colocava ali R$5. Que a senhora tinha consciência que estava longe de ser um sacrifício. Muito, muito longe, porque sempre, o Espírito Santo sempre falou do sacrifício, né? O verdadeiro sacrifício. Então, eu via que, mas eu queria mostrar, né? E a vergonha de ficar fora. Mas por quê? Eu não era fiel. Olhar para a senhora, falar, não, olha aí, como a obreira não tá participando. Inclusive, as duas subiam no altar, na mesma época, talvez, mesma época. E uma via a outra, passando aqui pelo altar, pensava, olha, tá na fé. Quem vê cara, não vê coração. Mas Deus vê. Deus sabe. Então a senhora pegava e colocava qualquer oferta, qualquer mesmo. Não tinha fé, tinha maus olhos na fogueira santa. Não, até que maus olhos eu não tinha. Eu ficava assim, com vergonha mesmo, não queria. Isso, é verdade. Não tinha aquele prazer de vir para o altar. Não tinha mesmo. Eu já estava fora. É tipo um peixinho fora d'água mesmo. Sofrida, muito sofrida mesmo, com a vida toda destruída. Sofria mesmo como obreira. Conta como é que ficou a vida da senhora depois que a senhora saiu do altar, consequentemente saiu da igreja. Como é que foi a vida da senhora? Como a senhora viveu fora do altar? Como é que era a vida da senhora? Conta um pouco aí. Pastor, a minha vida era um tormento, né? Eu virei mendiga. Depois que eu saí de obreira. Aí eu virei mendiga. Na Praça 7, quando era na Praça 7, era na Praça Raul Soares. Tomava banho onde? Tomava banho naquela Praça Raul Soares, onde que tem aquela lagoa no meio. Eu tomava banho lá. E os guardas falavam assim, menina, não pode ficar aí tomando banho não. Eu falei, seu guarda, mas tem muito tempo sem tomar banho. E eu tomava banho lá, pastor. Vivia de quê? Como você fazia para viver? Ô pastor, eu vivia de resto, né? Porque minha mãe era sempre lutava por mim, né? Minha mãe lutava por mim. Minha mãe ia para a igreja. Eu falava com a minha mãe assim, se você for para a igreja, eu vou para o centro da cidade. Eu vou roubar, já fui presa, que minha mãe e meu pai me tirou da cadeia. Você se prostituía? Eu me prostituía bastante. Eu fiquei 14 anos com o meu ex-marido, separei dele porque ele mexe com tráfico. Eu falei, para mim não dá, essa vida para mim não dá. E sempre polícia lá em casa, entrava lá em casa, roubava o portão e tomava eu dormindo e falava, nós quer dinheiro, nós quer droga, nós quer arma. E eu falava assim, pra mim não dá, isso aí pra mim não dá pra mim. E meus filhos, era pequeno, eu via aquela ação que as polícias ficavam lá dentro de casa. Aí eu falei assim, não, isso aí não é pra mim, isso aí não é pros meus filhos. Tinha paz? Não tinha paz, não tinha. Morou na rua?
se prostituía, Sim, senhor. tomava banho ali na Praça Raul Na Soares. Praça Soares. Sofreu mais do que quando a senhora, antes de conhecer o Senhor Jesus? Demais, pastor, sofri muito. Tem comparação o sofrimento depois que a senhora foi pro altar e saiu do altar? Teve comparação? Não. Com antes? Não. E a senhora? Tem comparação o sofrimento que a senhora passou? Não, pastor, Ela porque sofreu o quê? Como é que foi? eu sofri agressões, né, do meu ex-esposo. Muita briga dentro da minha casa. E outra coisa também, o que mais doeu é não ter Deus dentro da gente. Porque quando a gente tem Deus dentro da gente, você pode passar pelo que passar, mas ali você tem um sustento, você tem aonde socorrer e falar, oh meu Deus. E quando a gente não tem? A gente corre atrás de colega, ninguém quer escutar. Fala, nossa, já falou isso pra mim? Nossa, você fala isso pra mim de novo? É muito sofrimento. Então, o A altar senhora sofreu é tudo. como? Conta um pouco do sofrimento da senhora. Pastor, olha, eu tive amante, uma vida horrível, era uma alegria falsa. E hoje, Seus amigos, amizade, é tudo falsa. seus filhos. Meus filhos vinham comigo antes de eu sair. Quando eu fiquei, afastei do altar, meus filhos também saíram, meus filhos prostituíram, sabe? Então foi muito triste. Chegou a tentar se matar? Um dos meus filhos passou por uma situação na vida sentimental. Ele ficou perturbado, quase querendo entrar debaixo de carro, assim, para se matar, de tanto sofrimento. Aí foi aonde, como a minha irmã sempre buscando a Deus por mim, né, pela nossa família, e sempre me dando palavra de fé, me orientando, eu vi aquela situação e voltei para Jesus. Voltei para Jesus, ali meu filho também começou a vir, e nós dois temos, assim, uma comunhão muito A senhora grande. voltou pro altar. Voltei para o altar. E a senhora no altar? No altar. A senhora fez votos, Fiz. no altar, sacrificou, fez o jejum de Daniel. E o que a senhora recebeu? Olha, no sacrifício da Figueira Santa de Israel, e depois veio o jejum de Daniel. Ali foi o meu encontro com Deus, foi tão maravilhoso que eu não tenho como explicar quando Deus está dentro da gente. E a aliança com Deus, ela é muito importante. Eu falo assim, que a gente nunca deve perder essa comunhão, essa aliança com Deus. Para mim perder essa aliança, eu prefiro que o Senhor Jesus tire a minha vida e me leva em comunhão com Ele, para me viver no altar com Ele. Você trocaria o Espírito Santo por algo desse mundo? Nada, por nada. Porque Deus é a minha respiração. Eu amo Deus. A senhora colocou demais. a vida no altar, 100%. A minha vida é 100% no altar. E fico também perto de uma pessoa que fala, ela orienta as pessoas, evangeliza e fala, gente, eu vou falar de um Deus que não é 90%, ele é 100% na minha vida. E isso está entrando dentro de mim cada dia que passa. É assim a minha vida também. De altar em altar. De altar em altar. Fogueira Santa, propósito, e sinceridade com Deus e com a gente mesma. Graças a Deus. Amém. A senhora, quando a senhora se deu por si, a vida da senhora, e a senhora voltou. Quando a senhora voltou nessa condição que você está vivendo, de miséria total, comendo lixo, se prostituindo, a senhora voltou. No que a senhora voltou e foi para o altar? O que a senhora fez no altar? Como que a senhora morava na rua? Então qual era a condição para a senhora fazer o sacrifício? O que a senhora fez para fazer o seu sacrifício depois que voltou? O pastor, morando na rua, a gente não tem condições a nada, né? Que vivendo de comer no lixo, a gente não tem condições a nada, né? Aí o que eu fiz? Aí eu gerei meu sacrifício, eu arrumei um carrinho de mão, né? Que é carrinho de mão, colocava papelão, latinha, e era tempo de chuva, aí os carros vinham e jogavam água em mim. Né? Tipo assim, pra me xingar, eu não xingava, ai meu Deus, eu vou conseguir, porque eu não quero essa vida pra mim mais. Eu não tinha condições pra nada, mas Deus colocou esse jeito em mim, não, vai, pega o carrinho de mão, vai sacrificar. Eu ficava ensinando isso, pedindo ajuda, pedindo dinheiros. E não deu desculpa pro altar, a senhora gerou o sacrifício, não olhou pra condição, a senhora gerou. Eu gerei o sacrifício. Colocou no altar. Coloquei no altar. Quando a senhora colocou no altar o sacrifício, junto com a vida, junto com a velha Valdete, o que aconteceu? Ô pastor, quando eu subi, eu falei assim, meu Deus, aqui não tá o dinheiro. Aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida, Senhor. É tudo ou nada, porque eu quero descer dessa escada, mas com a vida transformada. Aí, quando eu desci na escada, veio aquela paz. Recebi o Espírito Santo, que eu tinha perdido o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo, agora tem aquela paz dentro de mim. Mudou dentro da senhora? Pastor, mudou tudo. Mudou tudo. Transformada. O que o Espírito Santo representa para a senhora? Pastor, tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Vida sentimental. Acima de tudo na vida da senhora? Tudo. E de altar em altar? Em altar. Amém, pessoal. Então, as duas aqui sabem o processo da queda. É sair do altar. Sim, senhor. Ninguém sai da igreja sem antes sair do altar. Isso.